Há uns dias eu perguntando a Deus, desde o primeiro dia do convite, desde já agradeço aí ao Cláudio, eu não sei se é pastor ou presbítero, diácono, não sei, mas agradeço o convite aí, muito feliz, mais uma vez. E desde o dia eu fiquei procurando, Senhor, que palavra? Porque para procurar na Bíblia, lendo a Bíblia todinha aqui, a gente vai andar um bocado e vai chegar a data e a gente não chega. E agora? Aí fico tanto folheando como olhando algumas mensagens, alguns versículos soltos em algumas redes sociais, inclusive, vem Hebreus capítulo 12. Eu vou destacar apenas o verso 2 e 3, mas quem puder dar uma lida, estudar depois o capítulo 12, ele é muito rico, porque ele já começa com o tema: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante. A palavra da noite é essa: perseverança. Essa é a palavra-chave de hoje à noite. Eu vou ler aqui apenas 2 versículos, até porque não dá para mastigar todo o capítulo 12 em uns momentos. É um estudo bem profundo, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma. Aleluia. Eu vou me prender mais a esse pedaço desse conteúdo, porque ele, como eu disse, ele aborda várias situações diferentes, mas eu quero me ater a esses dois, na perseverança. Porque o capítulo 12, do versículo 1 ao 3, ele vem falar de nuvem de testemunhas e exemplos de Cristo. Nós nos denominamos cristãos onde andamos. O pessoal olha para a gente, às vezes pergunta: você é evangélico? Você diz: sou. Mas somos parte da nuvem de testemunhas? Porque a coisa que mais me ardeu a chama no coração foi no início da minha fé, andando na capital Fortaleza, numa rua onde eu não conhecia ninguém e ninguém me conhecia. E ao atravessar a rua, um gari me parou. Ele simplesmente me parou e disse: senhora, eu disse: pois não, senhor. A senhora é evangélica? Eu disse: sou. Por quê? E ele disse: porque a senhora é diferente. Ele nem sequer tinha escutado a minha voz. Não foi só a roupa, eu tenho certeza. Por quê? Porque um paletó não faz um crente. Um paletó não faz um pastor. Uma saia longa não traz santidade para ninguém. Simplesmente a saia longa, não. E naquele instante, eu fiquei eu tinha pouco tempo de crente. Eu não, o quê? Tinha um ano, talvez, né? Talvez nem isso. E eu fiquei me perguntando, e só anos depois foi que eu vim entender. Nuvens de testemunhas nós somos. É de entristecer quando alguém olhar para a gente e dizer assim: nossa, você é crente? Não parece. Isso me causa vergonha. Mas quando aquele homem que nunca me viu na vida, eu passei em silêncio atravessando uma rua, fiquei me perguntando durante muitos anos, não foi uma horinha, um momento que ele me viu. Durante muitos anos eu me perguntei como é que aquele homem viu algo, o que aquele homem viu em mim? Para dizer assim: a senhora é crente, não é? Porque eu vejo algo diferente. É a senhora diferente. Entende? Então, trazendo para esse versículo aqui, é a perseverança. Eu vou colocar aqui só a denominação do esboço do capítulo todo, mas eu não vou mastigar o capítulo todo, apenas essa introdução. Do versículo 1 ao 3, como eu já falei, vem falar da nuvem de testemunha, que é o que nós devemos ser. Exemplos de Cristo nessa terra. Porque ele diz: sede meus imitadores. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Não porque somos bonzinhos, merecedores, não. Porque se dissemos sim
Então, temos que viver esse sim. No capítulo, ainda 12, do 4 ao 11, ele vem falar da disciplina do Senhor. O pai corrige o filho a quem ama, por amor. Porque se às vezes a gente não dá um sacolejo assim, um vem cá, desperta, nem sempre a gente, por conta própria, observa que a gente não está andando no caminho certo, que a gente está se desviando e vai chegar um momento que a gente não encontra mais o caminho de volta para casa. Nos versículos 12 ao 15, vai falar da importância da santificação. Porque sem ela nós não veremos ao Pai. Eu quero só aproveitar aqui, antes de eu concluir essa parte, queria perguntar quanto tempo de pregação, que eu esqueci de perguntar no início. Quantos minutos? No caso, vai até 23 horas. A senhora... Pronto, tá ótimo. Vamos lá. Dos versículos 16 e 17, ele, depois de falar de santificação, vem falar, dando o exemplo de Esaú. No versículo 18 ao 24, traz a parte do Monte Sião em Jerusalém Celestial. Do versículo 25 ao 29, Deus é um fogo consumidor. Ou seja, por isso que eu convidei a todos a, se possível, assim que possível, dar uma lida, uma estudada, tenha uma atenção minuciosa nesse capítulo 12 do livro de Hebreus. Eu vou mastigar somente essa primeira parte do versículo 1 ao 3, certo? Que vem falar da nuvem de testemunha. Pegando aqui o versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nós vivemos dias difíceis. Não queremos sentir uma dor num canto de unha. Tudo é motivo para nos afastarmos de Deus. Tudo é motivo para culparmos a Deus quando não somos atendidos da maneira que nós queremos ou no tempo que nós queremos. Onde somos nós que temos que dar exemplo. Porque nesses mesmos versículos, ele fala que Jesus desceu do seu trono de glória. Se fez homem, pequeno, limitado, frágil. Ele reconhece cada uma das minhas e das suas fraquezas. Ele sabe exatamente todas as áreas que eu suporto ou não suporto enfrentar. E se suporto, até onde eu posso enfrentar. Quando ele pega alguns homens na Bíblia e mostra aquela fase de sofrimento, ele está nos ensinando. Fulano aguentou, você aguenta. Cicrano aguentou, você também aguenta. Olha a história de José. Olha a história de Jacó. Sofreu um bocado. Davi sofreu bastante. São tantos homens na Bíblia e mulheres também que sofreram bastante, mas que no final das contas foram vencedores. Por quê? A palavra-chave. Perseveraram. Vamos falar de esportes. Qual é o esporte que dá um troféu para um corredor que desistiu da corrida porque cansou? Ah, já passaram 5 na minha frente, perdi a chance, não vou ganhar mais não, desisto. Ou qualquer outro tipo de esporte, ou qualquer outro. Ah, não vou fazer um concurso não, porque fulano, eu acho que fulano é mais inteligente do que eu. Ele vai fazer a prova, ele vai passar e a vaga já não é minha. Nem tentou. Assim também é na nossa vida espiritual. Quanto eu espiritual sou? O termômetro da espiritualidade é o amor. Quanto mais eu amo, mais eu sou espiritual. Quanto menos eu amo, menos eu sou espiritual. E não se trata de amor carnal. É um amor fraternal. É um amor desinteressado. Isso é o quê? É ser imitador de Cristo, não estou fugindo. É isso que Jesus é. Foi isso que Jesus fez. Nos ensinar a amar. Eu assistindo lives de testemunhos de pessoas que... Eu conversando, inclusive, com pessoas conhecidas, além desses testemunhos, que tiveram um lar, vamos dizer assim, tranquilo, que tem uma boa convivência entre irmãos. E, assim, de muitos traumas que eu acabava dando testemunho, eu ouvia de fulano, na escola bíblica, por exemplo. Ah, eu não vivi isso.
Ah, graças a Deus, na minha casa era assim. Ah, na minha casa, era, sabe, sempre dando exemplos positivos, e onde a Bíblia me trazia ali naquela lição de escola bíblica, exemplos negativos, e eu me encaixava em vários deles. Eu me encaixei em algumas situações parecidas com José, por ser a caçula, e os irmãos mais velhos com ciúme não me jogaram numa cova, graças a Deus. Mas ainda assim, eu senti o ciúme e a rejeição dos meus irmãos. Eu não tenho um elo tão íntimo como eu gostaria. Por quê? Porque os meus pais não souberam tratar a ponto deles ficarem com ciúme de mim, não se aproximarem tanto quanto eu gostaria. Entende? Então, eu me encaixei em vários personagens. E na mesma hora, mentalmente, eu comecei a me questionar, a questionar a Deus. Senhor, por que na minha casa não foi assim? Engolindo choro até, sabe? Senhor, por que na minha casa não tinha isso? Senhor, por que na minha casa os meus irmãos não foram desse jeito? Por que os meus pais não fizeram assim? Porque, e sabe, os porquês começaram na minha mente. Na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me respondeu. Porque você aguenta. O fulano, a cicrano, o beltrano, que deram exemplos de que não viveram isso, é porque eles são mais frágeis e não suportariam. Mas eu nem fazia questão de ser forte. Eu não faço questão de ser forte, eu não queria ter passado por isso. Mas não está no querer. Por quê? Porque hoje eu e você, seja qual for a situação que enfrentamos, na vida sentimental, seja na vida financeira, seja na área da saúde, seja na área familiar, seja no âmbito espiritual, qualquer área da nossa vida, que enfrentamos uma turbulência, que nós olhávamos e achávamos que iríamos perecer. Pronto, acabou. É o fim. Deus vai usar lá na frente para dizer, olha, a Adriana aguentou. Você também aguenta. Sabe por quê? Porque não é a Adriana que é forte. É porque, com a graça de Deus, o Espírito Santo nos fortalece no nosso momento de maior fraqueza. Está lá na palavra. É na fraqueza que nós somos fortes. Perseverando em Cristo Jesus. Diante de uma luta, nós temos que olhar não para a luta somente. Nós, como cristãos, como pessoas que dizemos confiar no poder de Deus, no cuidado e no amor de Deus para nossas vidas, temos que ter um olhar de 360 graus. Quando eu olho só 90 graus, eu olho só aqui, ó, a minha volta aqui, diante de mim, nas laterais, o que me cerca, o que me afronta, o que me destrói, ou pelo menos tenta. Mas quando eu tenho um olhar de 360 graus, eu olho para frente, onde está a muralha, a dificuldade. Eu olho para os lados, olhando de onde está vindo, onde tem uma oportunidade aqui de desviar do caminho. Mas eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou. Tudo que Ele já fez por mim. E até aqui Ele me sustentou. Porque verdadeiramente, se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui. E se eu fosse perguntar, eu tenho certeza que mais pessoas ergueriam suas mãos aqui. Quem nunca, na infância, não se livrou de um acidente, de morrer afogado, de sofrer um choque numa tomada. E em tudo o Senhor livrou. Em tudo. As perseguições, elas nos tornam mais fortes. Por quê? Porque nos obriga a buscarmos estratégias, a pedir a orientação do Senhor, porque Ele só age quando chega na fase do impossível. Ele age quando chega na fase do impossível. Por quê? Porque a glória vai ser sempre dele, nem minha, nem sua. Mas ele age. E por que ele me deixa participar? Para que eu valorize a bênção quando ela chegar aqui, ó. Olha as batalhas que o povo de Deus, o povo de Israel, não enfrentou até chegar à Terra Prometida. Vocês acham mesmo que Deus precisava deles para guerrear com o gigante ou com quem quer que seja? Sim, tem certeza disso? Por quê? Porque nem todas as batalhas elas foram frente a frente.
Teve batalhas, eu não vou citar aqui para não me alongar em alguns versículos, mas os irmãos aí vão lembrar, algumas batalhas onde o Senhor diz, o exército vai. Quando chegar a tal canto, para aí. Agora fica olhando. Pegaram os dois exércitos inimigos e fizeram se confrontar, se destruir, e o exército de Israel não teve que mover um dedo. Em outras situações, Moisés estava aqui com os braços erguidos, pessoas que nunca tinham pego uma espada, no máximo trabalhar nas plantações, nas construções, era ferramenta de trabalho, não de guerra. Nenhum homem realmente preparado para a batalha, derrotar exércitos e mais exércitos armados e altamente treinados, se não fosse a mão de Deus, não tinha como. Não tinha. E assim é a nossa vida de hoje. Deus não deixou de pelejar conosco. Deus não deixou de lutar as nossas batalhas. Mas muitas das vezes não vemos batalhas vencidas e vemos a peleja aumentando. Por quê? Porque esquecemos que nossa maior arma é o nosso joelho. Nossa maior arma é clamar por Ele. É Ele quem dá a estratégia. Lembre-se, tem uma fase da Bíblia que você tem sim, não e espere. As 3 respostas do Senhor. Mas em todas elas, no sim, no não e no espere, Ele exige de nós perseverança. Afinal de contas, se você se diz cristão, o seu olhar vai estar na tua luta ou em quem pode vencê-la? Em quem é que está a nossa confiança? Entende? Não é porque as coisas não saíram como eu queria, não é porque as coisas, eu não alcancei o que eu gostaria, eu não venci a batalha que eu queria vencer, que Deus não está comigo. A batalha eu queria vencer, mas será que era ela que estava no plano de Deus para a minha vida? Ah, mas eu queria tanto, eu orei tanto por projeto tal, por emprego tal, pela porta tal, e ela nunca que se abriu. Deus não me abençoou. Será que Deus não fez para te livrar? Será? Porque lá na frente, com certeza, se nós seguimos o projeto de Deus bonitinho, nós temos coisas grandiosas e maravilhosas para viver. Se não nessa terra, mas no reino do céu, com mansões celestiais e uma ceia preparada para sentar junto com Ele, olhar para Jesus face a face. Tem um prêmio maior que esse. Saber que nós teremos uma vida eterna, sem choro, sem dor, sem tristezas, sem angústias. Eu lembro muito das palavras de Paulo, quando ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos de nós estão preparados para responder dessa forma? A quem nos perguntar? Quantos? E até mesmo para nós mesmos, olha no espelho. Você tem coragem de dizer, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, eu estou pronta. Será que nós estamos prontos? Se Jesus dissesse, eu estou voltando agora, vamos lá, quem está preparado aí? Como é que nós estamos? Porque Paulo foi o único de todos os discípulos, pelo menos citados na Bíblia, não estou dizendo que os outros não foram para o Pai, não estou dizendo isso. Mas Paulo foi o único que abriu a boca e disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo foi o único que disse essa frase. E eu e você, nós temos essa ousadia de dizer, pode me imitar, porque eu sou imitadora de Cristo. Quem aqui já está nesse nível? Eu não estou, confesso. Eu ainda não estou. Eu quero. Ainda não consegui. É difícil vencer a luta da carne, mas não é impossível. As tentações são muitas, mas maior é o nosso Deus. Maior é o nosso Deus. Paulo demorou 20 anos para falar isso. Pode me imitar. Eu estou vivendo conforme Cristo viveu. Do jeito que ele me ensinou, eu estou fazendo. Será que nós vamos chegar a esse nível? Nós estamos fazendo por onde chegar nesse nível? Porque ele fez o seguinte, todo o peso do pecado estava sobre ele.
De quem? Nosso. Porque ele não tinha nenhum. Nenhum. Ah, você está pregando para crente. Todos nós aqui já servimos ao Senhor, mas não estamos perfeitos ainda, porque se estivéssemos, Jesus já teria nos guardado. A santificação, ela é constante. Ela é diária. Nós precisamos aceitar Cristo todos os dias da nossa vida. Manhã, tarde e noite. E eu ouvi o pastor Agnaldo Betti, ele falava assim, hoje, mais santo do que ontem, amanhã, mais santo do que hoje. Nossa vida deve ser assim. Nosso propósito deve ser assim. Nosso projeto de vida deve ser assim. Sabe? Por quê? Porque quantas vezes eu não me peguei dizendo, Senhor, eu mesma já falei várias vezes, em várias vigílias mesmo, daquelas que você vira à noite, nas lives, eu evitava participar. Por quê? Porque eu tinha que acordar cedo no dia seguinte. Já passava a semana inteira acordando cedo, porque trabalhava em escola, a escola é muito puxado. E aí a escola me consumia física e emocionalmente. Meu destino era querer descansar. Chega um momento que Deus fecha. Ah, você não tem tempo para mim, não? Eu te dei 24 horas. E você não pode tirar meia hora, 10 minutos, 15 minutos, não importa a quantidade de tempo. Não pode tirar para mim porque você está cansada? E se eu fechar a porta, qual a desculpa que tu vai me dar? Ah, eu estou dando o meu tempo para Deus. De jeito nenhum. Você está devolvendo um pouco do tempo que Deus te deu. Nós temos 8 horas diárias para trabalhar. O dia tem 24 horas. Nós temos 8 horas diárias para trabalhar. Para quem trabalha nesses horários, né? Temos mais 8 horas diárias para dormir. Porque é o horário saudável. Tem gente que dorme menos que isso. Nos sobra 8 horas. Entre os afazeres familiares, domésticos, não sei, até um lazer e um horário para Jesus. Dessas 8 horas que nos sobram, qual delas nós temos dedicado ao Senhor? Qual delas? Se a minha vida secular está vindo em primeiro lugar, pode ter certeza. Vai chegar um momento que Deus vai te deixar sem nada. Por quê? Porque a presença dele é o que nos basta. É o que nos sustenta. Se não for ele na nossa vida, nada acontece. Nada vem. Tudo falta. Minha mãe mesmo, em sua sabedoria leiga, sem servir ao Senhor, porque minha mãe também não é de berço evangélico, ao contrário, ela dizia, olha, minha filha, o pouco com Deus é muito e o mundo sem Deus é nada. Eu nunca esqueci isso, sabe? Nunca esqueci isso. E eu entendi, com essa frase dela, que é por isso que Deus não leva em consideração também o tempo da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos de verdade. Por quê? Porque na cabeça dela, ela estava servindo da forma correta. Ela não estava só cumprindo um ritual. Né? Então, qualquer que seja a luta, qualquer que seja a dificuldade, e se o não de Deus bateu na minha e na sua porta, não tem problema. Se ele disse não, ele sabe o que está fazendo. Ah, vai doer, esse não está doendo muito. Tá, mas ele também é consolo. Ele disse, eu irei e vos enviarei um Consolador. Deus é consolo. Quem já tem filhos sabe que, ou mesmo quem a gente sabe que a gente é filho, será que os nossos pais nos batiam por prazer? Só se forem loucos. Eu mesmo sei que quando eu levava uma boa palmada, é porque eu tinha passado os limites e só o pare não resolvia. Às vezes eu costumo psicotapa resolvia, sabe? Ligeiro eu baixava, aí a pancada já me acalmava. Entende? Às vezes é preciso uma pancada para que aprendamos algo, para que sejamos fortalecidos em alguma área, nem sempre por merecimento, mas na maioria das vezes nós merecemos. É o sacode do Senhor para nos despertar. Por quê? Porque ele prefere permitir algum dano para que nós despertemos do que nos perder. É isso que diz lá na frente. A partir do versículo 4, ele vai falar, o Senhor, o pai disciplina o filho a quem ama. Ele disciplina. Tá aqui, ó, o versículo 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É por maldade? Infelizmente, tem filho que só aceita na
palmada mesmo assim é que ele se ajeita. Infelizmente. Mas ele diz no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo. Ou seja, antes de olhar para a dor que nós estamos vivendo, enfrentando, para o levante que está vindo, para mim e para a tua vida, olha o que Jesus teve que enfrentar por mim e por você. Na maioria das vezes, a perseguição. Em algumas vezes, a perseguição. Em outras vezes, é porque merecemos. E Jesus mereceu o quê? E ele disse, se eu pagar os pecados da Adriana, que é a gente falando e ela teimando, que eu dizendo não vá, não é bom, não está correto, e ela tá porque ela é a dona da razão, ou não porque dói e eu não quero sofrer. Jesus sofreu muito mais sem merecer. Não merecer nada. Ao contrário, puro e santo. Veio pessoalmente nos ensinar. Por quê? Por amor. Então, a nossa luta, ela dói? Dói. Mas ela passa. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Depois da tempestade, vem a bonança. Nenhuma tempestade dura eternamente. A gente escuta falar que no Brasil é raro. Em poucos estados que tem alguns mini furacões. Furacão mesmo não existe. Existe mais em outros países. Mas se pudéssemos ter acesso a um furacão, ele tem aquele estrago todo por fora. Mas por dentro, ele tem uma parte oca, vamos falar dessa forma assim, oca, é só vento. Mas por dentro ele está lá livre e de dentro dá para você olhar para o alto. Tem um céu aberto lá dentro do furacão. É assim que a gente tem que estar. Mesmo dentro do furacão, o céu, ele fica livre. Ele tem livre acesso para você olhar, para você enxergar Cristo, para você enxergar o teu socorro. Está lá no Salmo, eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para o alto. De onde me virá o socorro? O Senhor, que fez o céu e a terra. Será que o Criador não tem condições, não tem poder para nos sustentar nessa caminhada a qual Ele chamou e Ele só quer que a gente confie nele? Porque em tudo que Deus realizou, em tudo que Jesus realizou nessa terra, a única coisa que Ele pediu foi que nós crescêssemos. Por quê? Quando o cego diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor me cure. O que tu quer que eu faça? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Lógico que sabia. O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. E quando terminava de fazer a obra, ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Vai e não peques mais. Ou seja, ser puro. Creia tão somente. Não há nada que eu não possa fazer. Eu tenho um testemunho de uma irmã em Cristo, eu não conheci a mãe dela, mas tem muitas pessoas que testemunharam isso. A mãe dela chegou a falecer no hospital. E o médico já vinha para assinar o óbito. Dentro do quarto, além de alguns parentes, tinha enfermeiros em volta. O médico vinha assinar o óbito. E a família começou a orar, começou a clamar, e a mulher voltou à vida. Aqui na minha cidade. Eu digo, gente do céu. E eu digo, será que foi verdade quando eu ouvi a história? Mas não é uma historiazinha simples qualquer. Aconteceu de verdade, tem testemunhos, inclusive, dentro do próprio hospital aqui, uma cidadezinha pequena, de pouco mais de 20 mil habitantes. E a mãe dela despertou dizendo, minha filha, por que você me chamou? Se assim que acontecer de novo, não me chamo mais, não. Estava tão bom. Ou seja, os milagres de Jesus não acabaram, eles continuam. Eles continuam. E ele disse que com ele nós faríamos coisas maiores. No nome dele, nós faríamos milagres maiores do que o que ele realizou na terra. Por quê? Porque ele veio nos ensinar. Então, não olhe para a luta, não deixe que ela te paralise, não deixe que ela faça você desistir da corrida. Cansou? Quer parar um pouquinho assim, relaxar? Bebe uma água e continua.
Aquilo na tua vida que você não conseguiu resolver, aquela causa que você não conseguiu pôr um fim, seja com família, seja com qualquer área da sua vida, ó, Senhor, eu já fiz o que eu sabia fazer, tudo que eu podia fazer, eu fiz, ainda não consegui. Seja alguém para voltar para Jesus, ou uma alma para ganhar para Jesus, seja uma cura, não importa. Eu não consegui. Mas eu vou continuar orando por essa causa. Enquanto isso, vamos fazer a obra. Vamos fazer a obra. Vamos trabalhar para Jesus. Por quê? Porque enquanto eu te uso, eu cuido de tudo. É assim? Enquanto ele nos usa, ele cuida. Ele faz. Então, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma, nós temos que considerar não o nosso sofrimento, mas o sofrimento de Cristo. Olhar não para a força do meu braço, não para o dinheiro que eu tenho no meu bolso, não para a influência que eu tenho com pessoas aparentemente importantes nessa terra, mas para aquele que pode tudo e todas as coisas. Por quê? Porque até o que o homem faz para fechar as portas, para te barrar, para colocar dificuldades, Deus vai lá e desmancha tudo o que ele fez para fazer do jeito que ele queria que fizesse com você pelo meio. É assim que ele faz? E muito mais. Deus é maior do que pensamos. Tudo que ele faz é perfeito. E se ele nos permitiu vivenciar alguma dificuldade, pode ter certeza que ele também vai fortalecer-nos. E quando tudo acabar, além de mais fortalecidos do que nunca, nós vamos ter exemplos para contar, nós vamos resplandecer ainda mais a Cristo em nossa vida. Por quê? Porque vão olhar para você, olha, a fulano, o fulano, como foi que ela escapou? Como que ele não morreu? Porque Jesus é conosco. Porque Jesus é maravilhoso. A porta se fechou. Ore, Senhor, se não for da tua vontade, fecha a porta, beleza, me mostra o caminho que eu tenho que andar. Mas se não for, quem fechou essa porta na minha cara, Senhor? A chave quem tem é o Senhor. Ninguém pode fechar uma porta da qual o Senhor não entregou chave. Então, vejamos para o que Cristo suportou, por mim e por você. Que sejamos perseverantes, sejamos resilientes, que nada mais é do que olhar para a dificuldade e olhar pensando em que tipo de possibilidades, que tipo de caminhos a gente pode seguir, pode utilizar para vencer aquela dificuldade. E sabe uma coisa? Deus vai te dar um projeto perfeito e lindo. Porque se ele derrubou uma muralha num grito, o que é que ele não pode fazer? Se ele venceu a morte, o que é que ele não pode fazer? Não é impossível para o nosso Deus. E eu tenho aprendido e repito sempre, e eu vejo outras pessoas repetindo também. Não é o porquê, Senhor. É o para quê, Senhor. Me ensina a usar isso aqui em teu favor, em meu favor. Não é por acaso. Nada que Deus permite nos viver é por acaso. Nós estamos aqui. Batalhas maiores já foram vencidas lá atrás e hoje a gente olha e nem acha coisa grande. Nem acha. Mas quando estávamos enfrentando, pronto, agora é meu fim. Jesus é que é grande. Maior que ele, ninguém. Maior que ele, nada. Sejamos perseverantes. Deus chamou, vai sem medo. Ele enche. Eu, particularmente, pensei, Jesus, eu não vou ter palavra para 10 minutos. Eu estou aqui quase acabando todo o tempo. E o meu coração inchado aqui, querendo falar mais e vindo mais. Jesus, é tudo teu, é tudo para honra e glória do teu nome. Nada meu. Que o Senhor cresça e que eu diminua. E seja o que eu tiver, é assim que tem que ser nossa oração. Seja o que eu tiver que enfrentar, que o Senhor me fortaleça, que o Senhor me tome pela mão e não me deixe sozinha. É igual aquele hino dependente. Eu aceito, Senhor, pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, mas eu não vou recuar. Estou em tratamento com essa obra. Como? Eternamente, completamente dependente de ti, Senhor. Quando estivermos na dependência do Senhor Jesus. Pode até doer, mas jamais vai nos destruir. Amém? Essa é a palavra de Deus do meu coração para o de vocês
perseverança. Jesus Cristo já venceu a pior parte. Nada que tivemos que enfrentar é maior do que o que ele enfrentou por nós. Amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, muito obrigada. É uma honra poder contribuir de alguma forma para o reino do céu.